Boa tarde, boa noite. Meu nome é João Pedro. Meu nome é Diego Kekia. E hoje a gente vai apresentar uma resenha literária do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bom, o livro Memórias Póstumas ele é escrito pelo renomado autor brasileiro do realismo Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu dia 21 de junho de 1839 no Rio de Janeiro. Ele foi um escritor, jornalista, contista, cronista, dramaturgo e poeta. Participou do movimento literário do realismo e do romantismo, sendo considerado o introdutor do realismo no Brasil com o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele estava presente quando houve a abolição da escravidão no Brasil e a mudança política, na qual houve a transição da República para o Império. Suas principais obras são o Dom Casmurro, o Alienista e Quincas Borba, e o próprio Memórias Póstumas de Brás Cubas. O livro se passa no século XIX, no Rio de Janeiro, logo após a independência do Brasil, quando o café estava em alta na sociedade brasileira e carioca também. Naquela época, a luta de classes era constante. Sendo assim, consequentemente, o preconceito era algo cotidiano. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. É assim então que Machado de Assis começa essa obra. O livro é escrito em primeira pessoa. É a história de um morto, no caso Brás Cubas, falando sobre suas memórias. Brás Cubas, sendo narrador, vai contar sua história como bem entende. Nascendo em uma família rica, desde cedo ele sempre foi muito mimado pelos pais. Ao longo do livro, ele vai contar sobre suas aventuras, seus desejos, suas ações e seus sentimentos, que aconteceram durante toda a sua vida, de forma irônica, ácida e, na maioria das vezes, como ele bem entende. Vamos falar um pouco dos personagens do livro. Brás Cubas é o narrador e o personagem principal. Ele vai contando o livro de acordo com suas memórias após sua morte, igual o Diego já disse. Quando criança, ele era uma criança muito mimada pelo seu pai, e quando adolescente ele se tornou muito irresponsável, fazendo com que quando ele fosse um homem, ele se tornasse uma pessoa muito egoísta. Virgília era o grande amor de Brás Cubas. Ela era uma mulher muito bonita e ambiciosa. Também ela era a sobrinha do ministro, o que fazia com que o pai de Brás Cubas quisesse muito que seu filho casasse com ela, porque assim a vida de Brás Cubas diante da política e o seu acesso seria muito facilitado. Damião Lobo Neves é o homem com quem Virgília é casada. Ele era um homem muito sério, porém muito supersticioso. E sua vida política, já que ele é casado com Virgília, era bem sólida e estável. Essa é a grande paixão da juventude de Brás Cubas, fazendo com que esse desse um monte de joias para ela na adolescência. Ela se torna uma mulher sensual, mentirosa e gananciosa, amiga de rapazes e do dinheiro. Eugênia. Essa era chamada por Brás Cubas como Flor da Moita, porque ele mesmo flagrou seus pais namorando e se beijando atrás da moita. Ela era uma menina muito bonita, porém coxa. Era uma moça tranquila, mas também ela era séria. Nhaloló era uma moça muito simples. E Prudêncio era o escravo da infância de Brás Cubas. Quincas Borba é um amigo de infância de Brás Cubas. E quando criança tinha um temperamento muito forte, sendo às vezes muito exaltado. Torna-se quando adulto um mendigo, porém se encontra e torna-se um filósofo, que cria um sistema chamado humanitismo. Dona Plácida, uma mulher que tem uma vida de muito trabalho e muito sofrimento, e ela é uma representante da classe média. Sabina, ela é a irmã do protagonista, sendo uma mulher muito egoísta, que valoriza muito mais seus interesses pessoais do que laços ou qualquer outra coisa. Cotrim é o cunhado de Brás Cubas, sendo assim ele é casado com Sabina. É um homem traficante de escravos que é muito cruel com os mesmos.
O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro metalinguístico e não tem uma ordem cronológica a se seguir. Ou seja, o autor escreve a bem como ele entender. O livro reflete a sociedade da época, uma sociedade dividida entre a elite e os trabalhadores de média e baixa classe. Brás Cubas é um exemplo de cidadania da elite. Ele é como se fosse uma alegoria da sociedade. Nunca precisou trabalhar, sempre ganhou tudo de mão beijada do pai. Memórias Póstumas de Brás Cubas tem seu caráter na estética realista, na qual se propõe a mostrar a realidade, igual Machado de Assis tende a fazer, já que ele é o introdutor do realismo do Brasil com este mesmo livro. Essa realidade tem que se basear em explicações concretas, em explicações com caráter científico, para entender assim o comportamento e a mente das pessoas, para entender então de certa forma o psicológico. O livro em si se predomina a análise do psicológico, igual eu tinha dito, da mente dos personagens, fazendo com que essa narrativa se torne um romance realista. Ou seja, de acordo com isso, a gente vê que o Machado de Assis tende a mostrar o aprofundamento psicológico dos personagens, tende a mostrar o comportamento, o que influencia o comportamento, os sentimentos e tudo aquilo que vem de dentro do personagem. Bom, eu achei o livro muito interessante, apesar da época, na minha opinião, achei ele um pouco mais fácil de se ler, e também acho que uma coisa muito importante, que esse livro tem um significado, que ele é o primeiro livro do realismo brasileiro, então isso é uma coisa importante para ele, e ele é bem... Foi muito legal a gente ter lido o livro, né? A forma que ele construiu, o Machado de Assis construiu a história de ser um homem que já havia morrido e contar todas as suas histórias, todos os seus sentimentos, todo o seu psicológico, tudo que aconteceu na vida dele assim foi muito legal. A construção dos personagens também é muito legal de se ver, porque esses extremos, né, são os polos. Tem a elite e também tem como o Prudêncio, a escravidão. Tem como o Cotrim, que é um traficante de escravos, assim. Então, a gente gostou muito de ter lido o livro, porque não é também, se você for parar pra pensar, não é como do livro que, da nossa realidade de hoje em dia, não é como a gente vê os livros de hoje em dia, é uma realidade totalmente diferente. E isso a gente achou muito, muito interessante. E uma coisa que eu achei muito legal também foi a relação que ele tem com a elite brasileira, elite cafeíra brasileira, né? Ele é como se fosse uma alegoria daquela sociedade, o Brás Cubas. Falando nesse mesmo sentido da elite, né? Que dá pra ver também, que como você pode, mudar a sua vida, igual o Quincas Borba, que ele era um amigo de infância, que tinha um temperamento muito forte e virou um mendigo. Só que ele conseguiu se encontrar na vida, virou um filósofo e criou o seu próprio sistema. E o Brás Cubas, do jeito que ele é, tudo que ele transformou, toda a visão dele, a gente achou o livro bastante interessante.